abençoada, uma manhã poderosa, onde o Espírito de Deus operou, o Espírito Santo falou, tocou nos nossos corações. Nós estamos alegres, porque estamos na casa do nosso Deus, para adorá-lo, para bendizer, para exaltá-lo. Amém? Isso que nós estamos aqui nessa noite. E como a gente sempre repete a mesma palavra, mas a palavra ela nunca volta da mesma forma, né? Mas eu tenho certeza que hoje você vai ouvir a palavra de Deus, vai sair daqui diferente, vai sair daqui transformado, vai sair daqui liberto, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela traz transformação, ela traz cura, ela traz restauração. E como esse ano é um ano de 2026, é um ano da conquista, o tema deste ano, qual é o tema do ano da igreja? Ano da conquista. Nós temos projetos, planos. Hoje mesmo o pastor fez uma reunião aqui, trazendo alinhamento, trazendo projetos para esse ano, e nós sabemos que para toda conquista vai gerar um esforço na nossa vida. Eu já preguei muitas vezes essa palavra aqui, bastante vezes, mas a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus é algo assim que ela sempre está renovando. Não tem esse negócio da palavra antiga, não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é para hoje. Você não vê, a Bíblia sempre fala o quê? Hoje mesmo, hoje é hoje. Então sempre traz algo da parte dele. E eu quero estar falando com você a respeito do tema derrubando gigantes. Amém? Derrubando gigantes. Para a gente ter conquista, a gente precisa derrubar um dos gigantes. E o diabo, ele é um gigante. Ele é um guerreiro. E não é um guerreiro qualquer. Ele não é um Zé Mané. Mas ele é um guerreiro. E a gente tem que saber quais são as estratégias que ele usa, quais são as artimanhas que ele usa, para que venha nos destruir. E eu gostaria que você... eu sempre, quando eu leio essa passagem, eu fico assim, mas por que Davi ele escolheu 5 pedras? Por que Davi escolheu 5 pedras, né? Ali diante dele tinha um gigante, tinha só Golias. Mas por que ele escolheu 5 pedras? Eu pensei assim, deve ser porque ele queria se garantir, né? Vai que ele quer se garantir, fala, não, vai que não acerto o alvo, eu vou aqui garantir, vou prevenir, né? Vamos ser prevenidos. Né? Mas Davi, ele pegou 5 pedras. E vamos lá em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Vamos estar lendo aqui no versículo 4. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Diz assim: um guerreiro, que é um guerreiro, que a Bíblia diz, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Vamos lá para o versículo 41. Diz assim: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha comigo com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem
você desafiou. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor use a minha vida, use o teu povo, abre o entendimento, derrama, Senhor, unção e graça, para que nós possamos entender e aplicar na nossa vida a palavra que foi liberada aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Então, não é por essa razão que Davi pegou 5 pedras, não é para se garantir, mas Davi, a razão que ele pegou 5 pedras é porque, na verdade, Davi, ele não queria só vencer um gigante, ele queria vencer uma nação inteira, que eram os filisteus, que ficavam ali amaldiçoando o povo de Deus. Davi, ele não queria apenas que aquele filisteu, aquele incircunciso, chamado Golias, fosse cair por terra. Ele não queria somente ele, mas Davi queria ver toda aquela nação que estava ali pisando no exército de Israel, amaldiçoando o povo de Deus ali, caído por terra, subjugado. Queria ver aquele povo, aquela nação subjugada pelo poder de Deus. Amém? Então por isso que Davi teve que pegar mais de uma pedra, porque ele cria e entendia que ele ia vencer Davi, ele ia vencer, ou melhor, Golias, ele ia vencer Golias, Davi ia vencer Golias, e ele não tinha nenhuma dúvida no seu coração que ele ia vencer esse Golias, esse gigante, em nenhum momento. Por quê? Porque ele já sabia que ele era mais que vencedor em Cristo Jesus. Quantos vencedores temos aqui nessa noite? Amém? Você é um vencedor, você é um guerreiro de Deus, não tenha dúvida disso, que você é um vencedor, não tenha. Aí você fala, pastora, mas eu estou perdendo muita coisa. Creia que você é um vencedor. Davi, ele mostrou o motivo pelo qual ele pegou aquelas 5 pedras, e a gente tem que aprender o quê? Ele está ensinando a gente o quê? A manter a nossa conquista, porque conquistar é muito fácil. Olhando no sentido amplo, a gente já viu quantos jogadores de futebol ganham muito dinheiro, conquistou fama, atores conquistaram fama, pessoas lá do BBB ganham não sei quantos desses Big Brother, sei lá o que é, Fazenda, Roça, sei lá o que é, tanta coisa, e ganham milhões. Atores que ganhavam milhões e hoje não tem nada. Por quê? Porque eles conquistaram e não manteram a sua conquista. E hoje estão dependendo até de familiares, não tem ali na miséria. Porque conquistar é uma coisa. Conquistar exige o que? Da nossa parte? Muitas lições para a gente manter essa conquista. Então, por essa razão que Davi, ele pega 5 pedras, porque Golias não era o único gigante, havia mais gigantes. Irmãos, talvez no ano de 2025 você derrubou muitos gigantes, você derrubou um Golias, mas pode ter certeza que há mais gigantes que tem que cair em 2026. Há muita conquista. Quantos aqui tem projetos? Quantos aqui tem sonhos? Mas vai levantar um gigante, vai se levantar automaticamente um gigante para que essa conquista não se concretize. Então a gente vai começar com esse Golias aqui, que era um desses gigantes. A Bíblia diz que esse Golias fazia parte dessa região que hoje a gente conhece como a faixa de Gaza. Aquela faixa de Gaza onde o Hamas está ali oprimindo aquelas pessoas. Ali é a faixa de Gaza, é onde esse povo filisteu até hoje constantemente luta contra o povo de Israel. Essa faixa de Gaza aqui. E nós lemos aqui na palavra de Deus no versículo 43 que quando esse gigante Golias olhou para Davi, o que ele fez? A Bíblia diz que ele amaldiçoou a Davi. Ele amaldiçoou. Mas a gente vê também lá no versículo, nesse mesmo versículo, a Bíblia diz que ele foi lá, amaldiçoou Davi,
mas tem um porém. Davi diz assim, porque o diabo, irmãos, ele pode até falar algo para você, tentar te destruir, mas tem um porém. Amém? Ele diz assim, porém, Davi, porém, diz, o filisteu chegou, amaldiçoou, sou cachorro, para você vir com esse cajado, para me matar, você está pensando que você vai me matar, rapaz? Desprezou, olhou ali, viu um gigante, mas ele teve uma atitude, ele disse, porém, ele olha, você vem com espada, você vem com lança, você está afrontando o exército de Deus vivo, você não está me afrontando. Então vamos aprender aqui na Bíblia que para cada gigante teve uma atitude. Cada gigante revela o que é uma atitude, porque atrás de cada gigante existe um espírito, existe uma regência, ali uma entidade que opera na figura desses gigantes. Não é à toa que a Bíblia fala sobre isso. Então há isso, e Golias no sentido literal mesmo, assim, no sentido, a palavra Golias significa esplendor. Por que esplendor? Você viu que eu falei que a vestimenta dele, a sua vestimenta resplandecia, que era de bronze. Então de longe refletia, de longe chamava a atenção, ele era imenso, além dele ser imenso, ele demonstrava reluzência, ali estava, era reluzente, né? Aquela armadura dele, de longe, poderia achar, poderia vê-lo, e as pessoas quando viam aquele brilho forte daquele gigante, daquele Golias, eles tremiam, eles tinham medo, porque causava medo. A palavra de Deus nos ensina que esse espírito de Golias, ele trabalha de que forma? Desprezando os filhos de Deus, desprezando os Davis de Deus. Quantos Davis temos aqui? Amém? Você é um Davi de Deus, você é uma Davi de Deus. E esse Satanás, esse espírito, essa regência que vem para escarnecer, para que você se sinta menor. A Bíblia diz que ele menosprezou, que a palavra menosprezou é colocar abaixo, menos. E ele menosprezou, era um espírito de zombaria, escarnecedor. Tanto que Golias, por 40 dias, ele ia 2 vezes por dia afrontar, zombar, blasfemar contra Deus, contra o povo de Deus, fazer chacota com o povo de Deus. Irmãos, esse espírito, ele tem o que? Uma intenção de quê? De provocar uma intimidação, de intimidar. Esse espírito de Golias causa medo da vítima. Você se torna uma vítima. Ele tenta controlar você pelo medo, ele tenta te manipular. Mas hoje, em nome de Jesus, esse espírito de Golias vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Talvez um espírito de chacota já veio na sua vida dizendo assim: olha, você não tem mais gás para nada não, você tem fôlego. Olha, você não vai dar mais em nada. Olha, você não tem mais essa oportunidade. Olha, o seu momento já passou, já era, a sua oportunidade já foi. Olha, você não fez esse curso tal, você não vai para frente, você não estudou quando podia estudar. Quantas vezes esse espírito vem para te intimar, porque é um espírito de zombaria. Ele sabe por que ele faz isso? Porque ele reconhece o potencial que você tem. Sabia que o diabo sabe que você tem um potencial? E ele tenta mentir para você não acreditar em quem você é de verdade. Ele tenta te intimidar, mentir para você. E aí você começa a agir dessa forma. Realmente, é verdade, eu não nasci em berço de ouro, eu não sou rico, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ralar. E a gente inventa um monte de desculpa para quê? Para não se lançar no sonho que Deus colocou na sua vida, para não se lançar no projeto de Deus que Deus separou para você. E esse espírito mau que está sobre Golias tentou alcançar a vida de Golias também, ou melhor, tentou alcançar a vida de Davi também. Golias, esse espírito de Golias tentou alcançar a vida de Davi também.
E a Bíblia diz que Davi era jovem ainda, a aparência dele, ele era ali mais fraquinho, adolescente, estava saindo da adolescência, então ele não estava desenvolvido aí no corpo físico, né? E esse espírito tentou fazer o quê? Mexer com a alma de Davi. Tentou mexer com a alma, irmãos. O diabo, ele tenta mexer com a nossa alma, para ferir a nossa alma. E esse espírito de Golias queria ferir Davi de todas as maneiras. Mas o que Davi fez? Ele não ouviu. Ele não ouviu. Irmão, para de ouvir espírito de zombaria na sua vida. Para de ouvir. Que tenta desprezar quem é você. Agora, quem é que foi que derrubou, que venceu esse Golias? Quem que foi que venceu Golias? Quem que foi, irmão? Fala. Davi que venceu esse Golias. Agora, o nome Davi tem um significado. Você vê, para cada gigante tem o quê? Tem alguém que se levanta para derrubar esse gigante, tem um significado. Esse gigante aqui foi derrotado por Davi. E a palavra Davi significa amado. Amado de Deus. Amado de Deus. E quantos aqui são amados do Senhor? Você é amado do Senhor? Você é filho amado do Senhor? Entenda como vencer esse espírito de zombaria, de menosprezo. Primeira coisa, você tem que reconhecer quem você é. E quem é que você é? Diga assim: eu sou o amado de Deus. Amém. Você é o amado de Deus. O diabo fala assim: olha, sua mãe não te amou, seu pai não te amou, ninguém te amou. Você fala: mas eu sou o amado de Deus. Aleluia. O diabo quer sempre estar desprezando. Mas eu fui aqui. Não importa. Importa que você é amado de Deus. Então não fique esperando elogio do diabo, não, meu irmão. Não espera elogio do diabo, não. Porque é o Senhor que está dizendo: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Foi isso que a palavra de Deus falou para Jesus: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. E Jesus, ele representa a nossa vida. Amém? Então você é filho amado. Na hora que o inimigo tentar se levantar contra você, te colocar para baixo, é você que vai rir na cara dele, na cara do inimigo, e dizer: eu sou o filho amado de Deus. Eu sou. Você possa ser amado por alguém. Às vezes seu filho te despreza, sua mãe te despreza, seu pai te despreza, seu patrão te despreza, mas você diz: eu vou rir na tua cara, Satanás, porque eu sou amado do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos que repreender esse espírito. Vamos repreender esse espírito de zombaria, de desprezo, em nome de Jesus. E não vai ficar mais te desafiando nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Outro gigante aqui, lá em 2 Crônicas. Vamos lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, 1 Crônicas, melhor, capítulo 20. Vamos lá. Às vezes você pensa: só tem esse Golias aqui. Mas vamos lá para o 1 Crônicas, no capítulo 20, versículo 4. Diz o quê? Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Amém? Olha aqui. Você percebeu o avanço da história, aqui nessa parte que a gente está lendo, um avanço na história de Davi. Aqui Davi, ele já não era mais aquele menino, aquele jovem adolescente, mas Davi, ele já cresceu, ele cresce, se torna um general, se torna um líder, e a Bíblia ensina que Davi, ele começa a treinar os seus soldados. Quer dizer, ele fez o que? Um discipulado. E hoje nós falamos de manhã, ou melhor, de manhã nós falamos sobre isso. O pastor falou na hora da reunião: importante, começa a fazer os discípulos. Ele foi fazendo discípulos. Davi foi fazendo discípulos. E você vai perceber que esses discípulos de Davi é que vence os outros gigantes. Não é Davi, mas foram os soldados que Davi treinou,
que você viu, ele era um discípulo de Davi. E Sibecai, ele matou quem? Qual foi o gigante? Sipai. Como é que era o nome do gigante? Sipai. Sipai era o nome desse gigante. Então, a gente vê que Sipai aqui na Bíblia, a gente tem que explorar os detalhes, né, irmãos? Essa regência que tinha Sipai. A palavra Sipai significa o quê? Linear. O que permanece no linear é o guarda da porta, é o espírito. Sabe o que é? Por exemplo, vamos supor que tem uma porta, aqui é a porta, tem o linear, tem aqui a soleira. Já viu o portal? Então, esse espírito de Sipai fica no linear da porta. Ele fica ali para o quê? Quando você for entrar, quando você for conquistar, ele está ali causando o quê? Resistência. É um espírito de resistência. Ele vai tentar resistir. Você tem um sonho, você tem um projeto, e ele está ali, no linear da porta, para tentar o quê? Impedir que o seu sonho avance. É um espírito de resistência. Ele fica ali. A pessoa quer atravessar, você quer atravessar, mas ele está te impedindo de conquistar. Às vezes você tentou alcançar um sonho, teve resistência. Quantas vezes você já foi atingido por esse espírito de Sipai na sua vida? De que maneira você foi atingido por esse espírito de Sipai muitas vezes? Às vezes você teve uma luta, você travou a sua vida. Você tinha dinheiro, você tinha conhecimento, você tinha influência, você tinha amigo, você tinha tudo para vencer, tudo para conquistar, mas nada dava jeito, tudo travado. Irmãos, presta atenção que eu vou falar para você. Se você não encontrou uma razão material, não, isso aqui é por isso aqui, materialmente, fisicamente, você não encontrou nenhuma razão, não sei por que isso não vai para frente, não sei por que isso aqui não vai para frente. Irmão, pode ter certeza que tem o quê? Um espírito, é algo espiritual. O motivo não é material, mas o motivo é espiritual. Existem essas entidades que ficam trabalhando ali nas portas para causar resistência, para impedir o seu avanço. Mas a palavra de Deus lá em João capítulo 10, Jesus disse assim: eu sou a porta, eu sou a porta da ovelha. Se alguém entrar por mim, será salvo, e ele entrará e sairá e achará passagem. Jesus é essa porta. Então ele não pode ficar barrando toda a vida. Se você sentiu resistência na sua vida, a porta abriu ali, às vezes está tudo certo, irmão, está tudo certo, o contrato está tudo certinho ali. Aí vem alguém e fala: não, vamos assinar o contrato. Não assinou o contrato. É uma resistência espiritual. Está tudo correto, está tudo correndo bem. Você tem que orar repreendendo essa entidade, esse espírito de Sipai. E quem é que tem esse poder de repreender esse espírito de Sipai na sua vida? Você, que é um filho amado de Deus, você tem essa autoridade. Deus te deu essa autoridade. Deus te capacitou para você não ceder essas resistências. Porque, irmãos, se Deus abriu a porta, ninguém fecha. Lá em Apocalipse, vamos lá ver, eu estava vendo essa parte que fala de porta, e eu lembrei daquela passagem que fala sobre a chave de Davi. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, diz assim: essas são as palavras, capítulo 3, versículo 7, diz assim: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Olha só, irmão, não é coincidência essa coisa aqui, é Deus. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essas resistências, irmão, não tem jeito. Se Deus abriu a porta, ninguém pode fechar. E ninguém, quem é ninguém? É o diabo, porque o diabo não é ninguém. Amém? Ninguém. Agora, ele pode até resistir, mas fechar ele não vai conseguir fechar. Ele não vai fechar, porque se Deus abriu, o inimigo ele pode até se colocar ali no limiar da porta, tentar impedir, mas fechar ele não vai, em nome de Jesus. Porque você tem que ter essa atitude
ajude aqui. A Bíblia ensina quem é que foi que venceu esse espírito de Sipai? Foi Sibekai. Quem é que venceu? Sibekai. O que significa a palavra Sibekai? Sibekai quer dizer assim, entrelaçar. Entrelaçar. O que é entrelaçar? Esse entrelaçar aqui é você se envolver. Aquele que se envolve, você se compromete no sonho. Vem um espírito para tentar barrar você no limiar da porta. E aí você vai lá e se compromete. Você não desiste. Mesmo que pareça que não vai dar certo, mas você está tão envolvido nas coisas de Deus, você está envolvido. Então, se você sente, irmãos, que algo espiritual, que está agindo espiritualmente na sua vida, o que você faz? Pastor, o que eu faço? Olha, você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar, vai fazer guerra espiritual, vai aplicar o sangue de Jesus, mas nunca pare, porque uma dificuldade surgiu na sua vida. Jamais pare, porque 2026 vai acontecer que alguém vai se levantar? Vai acontecer. Alguém pode se levantar contra você? Pode. Mas você não vai se deixar levar. Irmão, fico pensando, se Davi fugisse, se Davi fosse ali se acovardasse, nós não teríamos o quê? Essa história hoje. Se ele tivesse fugido, porque uma dificuldade, quantas pessoas que serviam a Deus, até que surgiu uma dificuldade na vida dele, ele desistiu de servir a Deus. Porque os seus sonhos são os sonhos de Deus. Amém? Quantos aqui creem que o seu sonho é de Deus? Irmão, seu sonho é de Deus. Se dentro do seu sonho abençoa outras pessoas, seu sonho é de Deus. Então ele vai realizar. Então se comprometa. Tenha essa postura. Se envolva, se comprometa na obra de Deus, que esse espírito de resistência vai cair por terra em nome de Jesus. Outro gigante que a gente vê que está no versículo 5. Vamos lá. Noutra batalha, olha outra batalha, contra o filisteu, Elenã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias. Presta atenção nisso aqui, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Irmãos, aqui, esse Lame aqui, ele era irmão de Golias. Ele era irmão de Golias. Vamos entender que o nome hebraico aqui, uma palavra, uma letra no hebraico já significa muita coisa. Imagine uma palavra, um número tem um significado muito grande. Lame, essa palavra vem da raiz do que? Briga. Vem da raiz da palavra guerra, luta. Porque ele era um guerreiro. Lame era um guerreiro. Mas ele tinha um espírito de intriga, um espírito de confusão. Presta atenção que eu vou falar com você aqui. Interessante que a Bíblia diz que ele era irmão de quem? De Golias. Lame era irmão de Golias. Quem aqui já sentiu um espírito de intriga, de confusão dentro de casa? Quantos aqui? Espírito de confusão, de intriga dentro de casa. Sabe por quê? Porque é um espírito familiar. Esse é um espírito familiar. Ele tenta desajustar as coisas. Está tudo certinho, ele tenta desajustar. Ele desajusta no que é mais importante na nossa vida, que é a nossa casa. Porque se as coisas, presta atenção, irmão, se as coisas não estiverem bem dentro da sua casa, em algum momento algo vai dar errado no teu trabalho também. Se as coisas não estão bem dentro do seu lar, alguma coisa vai acontecer no teu trabalho. Vai desajustar. Porque se tem um lugar que você precisa proteger a sua vida, é a sua família. É proteger o seu casamento, é proteger os seus filhos, é proteger a sua família.
Por isso é muito importante investir nos filhos, trazer os filhos à casa do Senhor. Porque esse mundo, irmão, esse mundo aí está destruindo os nossos filhos. Esse mundo está destruindo os nossos netos. A missão é destruir. Presta atenção que quanto mais do mundo você tiver, mais confusão você vai ter na sua vida. Quanto mais coisa do mundo você tiver dentro de você, mais confusão vai dar na sua vida. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de paz. E por que está tendo confusão dentro da tua casa? Está faltando Deus. Cadê a paz que precisa? A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, mas Deus é um Deus de paz. Diga assim: Deus é um Deus de paz. Quem é aqui que precisa de paz na sua casa? Todos nós precisamos. E você é esse instrumento que vai vencer essa guerra, que vai vencer essa provocação do diabo. Amém? Quantos aqui já sofreu provocação porque você é crente da sua família? Ah, seu crente, eles podem fazer tudo, mas você não pode. Eles estão assim, ó, de olho em você. Ah, você não é crente? Desde quando você faz isso? Crente sofre bullying o tempo todo, preocupado. Eu estou sofrendo bullying, por quê? Porque eu sou crente. Aí a pessoa fica me cobrando. Mano, acontece. E qual é a intenção do espírito de briga? É causar discordância. E onde não há acordo, não tem bênção. Onde não há acordo, não tem o quê? Bênção. Ainda também, se não tem acordo, não tem prosperidade. Porque o diabo está trabalhando constantemente para destruir o relacionamento do marido com a mulher, trazer confusão, intriga com os filhos. E isso está acontecendo às vezes entre nós. Irmãos, está acontecendo na igreja. E a gente tem que ter vergonha na cara. A gente tem que se arrepender e dizer: Senhor, eu estou tendo um comportamento às vezes pior do que o mundano. Eu não fui no decente, mas eu acompanhei pela internet. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma palavra do pastor Jorge Linhares, ele é de Belo Horizonte. E ele falou, deu um testemunho. Ele tem coisas que não são testemunhos. E tem coisas que é testemunho, porque é triste você ouvir isso. Aí o que acontece? Ele diz o que? Ele fala que um filho de uma senhora que não era crente ainda, ele foi e pede oração pro pastor Jorge. E lá o pastor Jorge fala assim: ah, mas o seu filho, ele frequenta a igreja, não, pastor, eu não quero oração no meu filho. Por que você não quer oração no seu filho? Porque ele não é crente, pastor. Não, mas ele frequenta aqui a igreja, 10 anos ele está aqui. Pois é, pastor, mas quantas vezes você deixou de ir na igreja para ir para um boteco? Com os amigos dele. Quantas vezes ele chegava em casa, ao invés de abençoar a casa, ele estava xingando dentro de casa, falando palavrão dentro de casa. Está entendendo? E aí ele estava perto lá, o filho estava perto e ele chorou, se arrependeu. É isso aí, irmão, dentro de casa não pode haver essas coisas. Casa de crente, hoje em dia, o que está acontecendo no mundo está acontecendo entre nós. E a gente enche a boca para falar que, nossa, 40% do Brasil são evangélicos. Que vergonha, não era para dar o Brasil do jeito que está, não. Se todo crente fosse crente de verdade. E a gente tem que se posicionar. Porque nós temos que ter vergonha. Porque a última pessoa que você tem que brigar dentro da sua casa é com a sua esposa. A última pessoa que você tem que brigar dentro da sua casa é com a sua esposa. A última pessoa que você tem que brigar dentro da sua casa é com os seus filhos. E nós temos que tomar essa posição. Porque a nossa família é de Deus.
Deus, amém? Diga assim, a minha família é de Deus. Então não aceita a provocação do diabo, porque você não é do diabo, você é de Deus. Amém? Você é de Deus. Entenda tudo isso. Mas há um complô do diabo o tempo todo tentando matar, roubar, destruir. E ele vai conseguir, irmão? Vai conseguir na sua vida isso? Diga não. Na minha vida não. Na minha vida não vai conseguir. Porque a intenção da intriga é o quê? Causar divisão. Causar divisão. Onde tem briga, tem divisão. E onde tem divisão, você perde o foco. Tira o foco. Tira o foco de quê? Da sua missão. É isso que o Satanás quer. Agora, quem é que matou esse gigante aqui? Quem que matou? Lã. Foi Elanã. Elanã que matou Lã. Que significa o quê? Deus seja gracioso. Como é que significa? Elanã? Deus, ou melhor, Deus tem sido gracioso. Deus tem sido gracioso. Como é que você vai vencer a intriga e a provocação dentro de casa? Sendo gracioso. Sendo gracioso. E de que maneira você pode vir? Por exemplo, a pessoa vem brava com você. A pessoa está lá brava. Ah, fulano de tal, por que você foi não sei o quê? E você faz o quê? Que foi? Aí tem gente que assiste. Ô fulano, como é que você está falando? Dentro de casa. Mas tem que ser gracioso. Quantas vezes, às vezes, o Josmar estava nervoso? Que homem fica nervoso, irmão, quando você não faz as coisas que ele quer. É ou não é? É. Às vezes eu não fazia a comida que ele queria, ele ficava meio contrariado, ele ficava lá, emburrado. Eu disse, tem que ser graciosa agora. Aí o que eu fazia? Eu lá, pegava no pescocinho dele lá assim. Aí não, para. Aí, vou tirar um cravinho em você. Deixa. Aí, ó, sabe como é que é? Já ia assim, sabe como é que se desarmando? É assim que tem que ser. A gente tem que aprender. A gente tem que ser gracioso. Esse espírito de intriga, irmão, ele parece do nada. Do nada. Aí vem ali um bendito com a informação do inferno. Para quê? Para destruir. Para destruir dentro da sua casa a tua paz. Mas hoje, em nome de Jesus, o diabo já perdeu na sua família, já perdeu na sua vida, amém? Glória a Deus. Entenda que a palavra de Deus vai te sustentar e você vai dizer como Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. De que maneira que você vai enfrentar esse espírito de briga, esse espírito de confusão, com o espírito da graça, a graça de Deus? Por isso tem que pedir: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. Tá? Porque desgraça já tem demais. Você pede esse espírito de graça. Senhor, me dá essa graça. Senhor, me dá graça quando eu for pedir ali um sapato para o meu marido. Me dá graça, Senhor. Quebranta, me dá graça, Senhor. Vai pedindo a graça de Deus. E com essa graça de Deus aí, você vai conseguir vencer esse gigante. Amém? Você não vai revidar da mesma forma, da mesma maneira, e você vai preservar a sua paz dentro da sua casa, em nome de Jesus. O quarto gigante aqui, a gente vê o quê? Vamos aqui ler o próximo versículo, que diz o quê? Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Nós temos 20, né? Ele tinha 24. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Olha aqui, irmão. Esse aqui, a Bíblia diz que esses demônios ele vem insultando. Esse Jonatas aqui não é o filho de Saul, do rei Saul, porque nessa época já tinha morrido.
rei Saul já tinha morrido. Esse Jonatas aqui é filho de Simeia, irmão de Davi. Interessante que esse texto aqui não revela o nome desse gigante, não revela, só fala que é uma característica, que ele tinha 6 dedos nas mãos, em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Talvez, eu fico pensando, talvez seja o quê? Para mostrar que é uma habilidade que ele tinha. Às vezes ele tinha uma habilidade sobre os adversários, né? E eu noto que essa habilidade, às vezes, é para se mostrar melhor, é um espírito de superioridade. Espírito de superioridade. E ele tenta se mostrar o melhor. Mas nós sabemos que de melhor o diabo não tem nada. Amém? O diabo ele tenta se mostrar que ele é melhor, que ele é poderoso, mas eu digo que a gente tem que dizer isso com autoridade para o diabo. Diabo, você não é nada, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Então você tem que entender, mostrar o quê? Esse espírito ele tenta mostrar que ele faria melhor. Hoje de manhã até tem um exemplo aqui, por exemplo, aquele tipo de espírito que age na vida das pessoas assim. Por exemplo, até um colocou aqui esse copo. Aí alguém que assim, espírito de superioridade pode dizer, até um colocou o copo em cima lá da mesinha, não botou nenhum guardanapo por baixo. Se fosse eu colocaria por baixo e ficaria bem melhor. Já conheceu pessoas assim que sempre ele é o melhor do que o outro, tudo ele menospreza, tudo que ele faz, ele acha que ele faz melhor que você? É esse espírito aqui. Esse espírito que vem para tentar demonstrar isso aí, que vai fazer, olha, eu faria diferente. Isso aqui é um espírito de crítica, que gosta de criticar. Ele sempre está mostrando ali superioridade, porque ele tinha 24 dedos, né, disse a palavra, e ele insultou, quer dizer, ele insultou o povo de Deus, ele censurou o povo de Deus, criticou. Então, esses demônios, esses gigantes, ele vem sempre para criticar, esse espírito de crítica. Ele critica o povo de Deus, ele critica a nação de Deus, ele critica os filhos de Deus. Normalmente, todo mundo que critica, ele se acha. Então, esse demônio aqui, ele se achava. E quantos aqui já criticou? Amém, graças a Deus. Tem crente aqui, irmão. A gente já criticou. É tão bom, né, a gente saber que tem crente aqui. Tem gente que acha que não criticou, mas a gente já criticou. Que a gente pega aquela carta de santidade, eu nunca critiquei, em algum momento. Tem gente que fala, não, mas é a crítica construtiva. A gente acha estranho falar, eu acho até estranho a crítica construtiva, mas eu falo assim, quando há uma crítica com a intenção maldosa. Tem gente que critica com a intenção de maldade. É só para, sabe o que é? Que vem pela inveja, pela competição, ele quer competir. É um espírito de crítica. Ele quer nos mostrar que o que a gente faz nunca é suficiente. Nunca que você faz é suficiente. Que você nunca vai alcançar o seu objetivo. E muitas vezes isso faz você se sentir menor, se sentir desprezado. E o que nós devemos fazer com esse espírito de crítica? Quando ele se questionar. Porque a intenção dele é chatear a gente. Se você resolve ouvir o que ele quer, o que ele vai fazer? Isso, critiquei. É isso? Até mexer com a sua alma. E conseguir mexer com a sua alma. E você se rende à provocação do diabo. E você desiste muitas vezes. Irmão, não permita o inimigo fazer isso na sua vida. Agora, com que espírito, de que forma que ele foi vencido, esse espírito? Jonatas derrotou esse gigante. E Jonatas significa o quê? Foi Deus que deu. O que significa Jonatas? Foi Deus que deu. Irmão, se foi Deus que deu muitas coisas. Às vezes esse espírito de crítica causa inveja. Ali, esse espírito que maligno, Jonatas veio e derrotou esse inimigo. Porque, irmão, se Deus te deu o seu trabalho,
Se Deus te deu a sua empresa, se Deus te deu a sua família, nenhuma opinião, nenhuma crítica pode tirar você do centro da vontade de Deus. Se foi Deus que te deu um carro bonito do ano, sei lá, você vai ficar ligando para quem está criticando? Ó, meu filho. Não é isso? Está criticando, está achando ruim? Foi Deus que me deu. Como é que você conseguiu? Deus me deu. Aleluia! Como é que foi? Trabalhei, honrei o Senhor e Deus me deu. Foi Deus que me deu. O invejoso está ali. Não abra mão da tua bênção, porque foi Deus que te deu. Olha, não ceda nada que o inimigo tenta roubar. Não ceda para o outro o que é seu de direito. Tem muito filho de Deus que está cedendo o que é seu de direito por causa de crítica. Amém? E por último, nós vamos ver aqui 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21. Aqui a gente faz um paralelo bem rapidinho para a gente estar orando. Capítulo 21, versículo 15. Estou no meio, por isso que eu estou aqui, gente. O que é isso? Tem aqui? Segundo Samuel, aqui, achei. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz assim: houve ainda outra batalha, olha o tanto de guerra, irmão, o tanto de guerra. Outra batalha entre os filisteus, sempre os filisteus de Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Isbi-Benote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benote pesava 3,6 kg, e além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Irmãos, isso aqui já é um contexto aqui, que a gente vê que Davi estava numa guerra. Aqui a gente vê que o último gigante que foi vencido foi um gigante chamado que? Isbi-Benob. Que nome, né, irmão? Isbi-Benob. E a gente pode aplicar isso na nossa vida. Isbi-Benob significa o quê? Aquele que habita em Nob. Aquele que habita em Nob. Era uma entidade que habitava numa região chamada Nob. E ele tinha, esse espírito tinha uma missão de habitar ali naquele lugar. Aquele lugar era a cidade. Nob era uma cidade de Israel, mas eles invadiram e queriam aquela cidade. A missão de Isbi-Benob era estar habitando lá. É um espírito territorial. E quando eu vi isso eu fiquei impressionado, porque a Bíblia relata que ou melhor, essa vez aqui Davi estava fugindo de Saul. Por causa de quê? Por causa da inveja. Ele estava fugindo de Saul. Saul ficou com inveja, porque quando chega da guerra, ali quando recebe louvores ali, todo mundo começa a cantar: Saul ganhou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Aquele encheu de fúria, de raiva, de inveja. E aí ele começou a perseguir Davi. Saul começou a perseguir Davi. E a Bíblia diz o quê? Que Davi estava fugindo e passa por essa cidade chamada Nob. E lá ele encontrou um sacerdote. E lá esse sacerdote estava com fome. Davi e o seu exército estavam com muita fome. Disse: olha, me dá comida. Ele disse: não tem comida, a não ser os pães da preposição. Ali, aqueles pães que estão ali. Ele disse: me dá essa comida, senão nós vamos desfalecer. Nós estamos fugindo de Davi. E o sacerdote pegou e deu para Davi.
e para os seus homens aquele pão que estava ali. E eles comeram. E ele disse: tem alguma espada aí, alguma arma para me usar? Ele disse: não, nós não temos espada, a não ser a espada de Golias. Ele disse: é a melhor espada que tem. E aí ele pega aquela espada ali e foge. Ele disse: não tem outra, então essa vai ser a melhor espada. E aí o rei descobre. Como é que o rei descobriu? Porque tinha um fofoqueiro. Irmão, igual eu falei hoje pela manhã, se tivesse outra condição, tinha que ser umas 6 pedras, porque tinha um gigante chamado fofoqueiro. E esse fofoqueiro foi lá no ouvido do rei e falou: rei, olha, Davi comeu, foi lá na cidade de Nob, e aí o sacerdote deu comida para o exército dele todinho, ainda pegou a espada de Davi, de Golias, e deu para Davi. E aí ele ficou muito irado. Ele disse: ele não podia ter feito isso, ele me traiu, né? E olha a loucura que Saul fez. A Bíblia diz que ele foi lá, matou o sacerdote, matou mais 85 sacerdotes, matou mulheres, matou homens, matou criança, de vingança, de raiva. Isso tudo aconteceu em Nob, porque Nob era uma cidade separada para os sacerdotes. Ali morava o sacerdote, e esse espírito de Isbi-Benob é um espírito que ataca a liderança. Ataca quem? A liderança. Na verdade, esse espírito aqui, Saul, ele foi lá em Nob e matou a liderança espiritual de Israel. Olha o tanto que isso é forte. Ele não encontrou Davi. Aí, agora quando vem essa época, ele não encontra Davi. Aí vai ser o mesmo espírito que estava sobre Isbi-Benob. Saul já tinha morrido, mas estava ali o espírito. Sempre assim. Ali aquele espírito, um espírito passa para o outro. O espírito vai passando para o outro. E esse gigante estava ali debaixo dessa regência. Esse gigante chamado Isbi-Benob, ele estava debaixo dessa entidade aqui. Qual é a intenção? Matar Davi, matar o líder. Quer matar o líder. Então ele trabalha nesse intuito. O diabo, ele trabalha para matar o líder da família. Esse espírito, ele trabalha para matar o líder da empresa. Ele trabalha para matar o líder de um grupo familiar. Ele tenta matar, ele está tentando atingir a liderança. Porque o líder, irmão, presta atenção, ele se cansa. A gente se cansa. Você que é líder, você um dia está cansado. E é nessa hora é que nós precisamos do quê? Dos discípulos. E Davi tinha discípulos. Abisai era um discípulo de Davi. E ele viu que Davi estava cansado de fugir. E ele disse: o que eu vou fazer com o meu líder? Eu vou cobrir, eu vou avançar. Não vou deixar o meu líder. Você não vai matar o meu líder. Então você tem que fazer isso, irmão. Guardar. Olha, meu líder é um presente, Davi é um presente. Eu não vou deixar que a luz se apague. Eu vou guardar, você tem que guardar. Então Abisai é aquele que abraça. Então você guarda, quando você ora, você jejua, você clama a Deus. Irmãos, você tem que orar pela sua família. Eu vou pedir hoje, em nome de Jesus, que vocês orem pela minha família. Amém? Orem pela minha família. Orem pela vida do Samuel, pela vida da Liz, pelos seus filhos, pelos meus filhos, pelos meus netos. Orem pela minha família, pelo genro. Ora para proteger, para guardar, para Deus guardar. Senhor, sempre a nossa hora assim, ora assim: não, abençoa Samuel, abençoa Samuel, Deus abençoa Samuel. Não, Senhor, abençoa Samuel, meu Deus, abençoa a vida do Samuel.
Guarda, ora pelas pessoas, ora pelos seus líderes, ora pelos seus patrões, ora pelas pessoas que te lideram, irmão. Isso é bênção. Amém? Se comprometa, aquele que te lidera lá no trabalho. Cada gigante, irmãos, que se levanta, ele vem com o intuito de destruir, de derrubar. Mas ele não conseguiu, porque tinha um Abisai na vida de Davi. Amém? Quantos Abisais temos aqui nessa noite? Diga amém. Aleluia! Glória a Deus. Então você vai estar sempre, um dia que o seu irmão estiver na pior, você vai lá e abraça, mas você não vai estar sozinho não. Nós vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto nessa jornada. Não vamos ficar juntos. Amém? Não vamos ficar juntos, não vamos ficar separados. Você está sentindo que o irmão está ali fraquejado, o irmão está doente, porque não tem uma coisa que mais machuca um líder, sabe o que é uma ovelha sair. E a gente precisa se colocar no lugar de oração. Vamos colocar de pé, vamos orar nessa noite, derrubar todos esses gigantes, em nome de Jesus, amém? Vamos orar e pedir, Senhor, vai trazendo a sabedoria do alto, vamos orar.